Primeiramente, para vocês orarem junto comigo. Amém? Papai, uma coisa nós te pedimos nessa noite, Senhor. Vem com o peso da tua glória nessa noite, Pai. Pai, vem, fica aqui conosco, continua aqui conosco, Papai. Senhor, eu te entrego todos os meus caminhos, eu te entrego o meu falar, eu te entrego o meu pensar, eu te entrego, Pai, o meu suspirar por ti, Senhor. Senhor, que eu não venha falar nada de mim, mas que o teu Espírito Santo venha a me inspirar, que venha a falar através de mim como ferramenta em tuas mãos, Pai. Fala conosco, Pai. Fica conosco. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. O pastor Ronaldo podia ter já seguido aqui uma benção. Irmãos, então, obrigado, irmão. Deus te abençoe. Aleluia. Irmão, já abre aí junto comigo no livro de Judas. Isso. Judas, capítulo único, verso 3. E assim, irmãos, eu tenho pensado sobre essa noite aqui durante mais ou menos um mês, né? Hoje é dia 27, 26, 27 já. 27. Na escala estava 26 para trazer a palavra aqui, estava na escala que o pastor trouxe. E eu estou mais ou menos um mês pensando a respeito do que eu ia conversar com os irmãos, né? Faz exatamente pouco mais de um mês de casado, né? Um mês e 2 dias aí, algumas horas já. E o relógio não para, né? E assim, irmãos, eu teria muitas coisas para falar para vocês hoje, mas muitas mesmo, porque o Senhor, Ele é bom demais. Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça. Eu ficaria contando para vocês aí acerca, sei lá, desses últimos 5 anos e desse último mês que passou, todas as bênçãos que o Senhor realizou na minha vida e na vida da Chaza, toda a provisão, todo irmão que foi usado para me abençoar e abençoar a Chaza e o nosso casamento, e continua acontecendo. Ficaria a noite inteira falando disso. Mas hoje não. Vamos deixar para uma próxima vez. Porque algo tem queimado no meu coração e eu creio que não é só no meu coração. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo tem se agitado, tem acordado, tem se movimentado, tem atentado para algo que vem acontecendo nos últimos dias e meses. E eu quero ler esses versículos aqui junto com vocês, o 3 e o 4, porque é exatamente onde eu me encontro hoje. É exatamente onde eu estou nessa noite aqui com vocês. No verso 3 de Judas, vem falar amados, procurando escrever-vos com toda diligência, todo cuidado acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, eu estou exatamente aqui nesse momento. Eu gostaria de falar sobre várias outras coisas acerca do reino e acerca de Jesus, mas ele tem balançado, sabe, esse homem aqui para falar algo que nesse tempo é muito relevante.
e que eu não estava atento, eu estava com a cabeça em um outro local, né? Eu costumava conversar com a Chaz ela sempre foi, a gente vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no Brasil, amém? E a Chaz ela sempre foi um pouco mais, né, militante, apercebida. É feio, mas eu acho que se encaixa bem. Ela estava militante, traz a ideia de estar na batalha, estar na guerra, estar atenta, não estar desapercebida, estar preparada. Então, eu acho que se encaixa bem essa palavra, né? E eu não. Só que algo diferente estava acontecendo, sabe, nesse ano. E que eu olhei assim, quando eu olhei, eu falei, meu Deus, já está aqui, isso está acontecendo, tá? O que é isso que está acontecendo? Algo muito sutil, pelo menos para mim foi muito sutil, mas quando Deus deu com umas caras, surpreendeu a todos os cristãos, todos os filhos de Deus, a ponto de os líderes e pastores de toda a nação convocar o povo para orar, para se levantar, para jejuar em prol da nação, porque algo estava acontecendo, nós precisávamos militar, entrar nessa guerra, porque o inimigo, ele nunca saiu dessa guerra. Mas é normal que a gente veja algumas coisas que acontecem por aí, porque a gente sabe, a gente tem uma vida, né, comum também, fora da igreja. Nós temos trabalho, nós temos a família, nós temos toda a nossa rotina do dia a dia, e é comum você ver pessoas falando isso e aquilo, pessoas que às vezes, sabe, têm até um conhecimento, mas um conhecimento pela metade, ou então, mas enfim, o que mais me surpreendia, o que mais me chamou a atenção a respeito desse tempo, não foi quem era de fora da igreja, mas era os de dentro da igreja. E eu fiquei, Senhor, o que está acontecendo? Eu estou tentando discernir isso, porque eu estou em choque. No verso 4 de Judas, ele vai falando a necessidade de por que ele interrompeu a carta dele. Ele escreveu aos irmãos sobre salvação. E ele teve que interromper isso porque algo mais importante aconteceu. Ele vai falar assim, amados, continuando, no verso 4, ele incita os irmãos a batalhar pela fé, porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para que... Calma aí, irmãos, é isso mesmo. Amados, procuro escrever com toda diligência acerca da salvação comum, porque tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então ele parou e falou, opa, calma aí, irmãos, vamos dar uma pausa aqui e vamos falar sobre algo que está acontecendo dentro da igreja, algo que está acontecendo e talvez a gente não esteja percebendo. Irmãos, por que isso foi gerado no meu coração? A gente estava em uma viagem e eu voltei assim meio atordoado com isso, me perguntando, Jesus, porque para mim é tão claro os nossos valores, é tão claro, sabe, os valores, os princípios de Deus a respeito da família, a respeito, sabe, do que é digno e honesto. E, de repente, você olha e fala assim, como que pode, o que parece que está certo, estão
tipo, tirando de lado e substituindo por algo. Tem alguma coisa a mais aí e a gente precisa atentar de onde é que isso está vindo. Não é simplesmente, irmãos, não é simplesmente partidos ou bandeiras que se levantam, sabe, ou ideologias, sim, ideologias, mas não ideologias de homem. Tem se levantado uma ideologia de anticristo e não é de hoje. Só que hoje a gente se deparou com isso. Nós nos deparamos com algo que está vindo contra, muitas vezes, a palavra. E às vezes nos parece, nos soa, os nossos ouvidos escutam e falam assim, nossa, isso parece tão coerente, mas tem algo errado. Tem algo errado aí, parece que está diferente do que fala na palavra. É sutil, muitas das vezes disfarçado, até estar dentro, até estar crescendo junto com o trigo. E muitas das vezes nós não conseguimos separar, mas nós temos que ter convicção daquilo que Deus tem como princípio para a igreja. E nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Nós não podemos abrir mão disso. Irmãos, a ponto de... Eu mesmo fui por esse lado, tá? Irmãos, eu fui por esse lado. Muita gente falava sobre perseguição, né? Cara, a igreja, se votar em fulano, vai ser perseguida, isso e aquilo. E eu chegava, Chaza, mas, cara, é isso que está escrito, né? Nós vamos ser perseguidos. E é bom que seja assim, porque a igreja, quando é exprimida, ela cresce, ela avança, ela... E a Chaza, tá alguma coisa errada aí com esse discurso. Irmãos, a gente tem orado toda terça-feira, né? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Consegue colocar para mim, por favor? Irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu preciso que você fique aqui comigo. Amém? Pegue aquilo que o Espírito Santo falar ao seu coração. Se conecte com ele. Fale, pai, é o irmão Danilo, mas o que você tem para falar? Pegue isso, sabe? Pegue para você isso. A gente tem orado isso. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, ao qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o 1 e o 2, é 1 e 2. Então, começou pelo 3. Pode voltar para o 1, por favor? Isso, antes de tudo, pois exorto que usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Bom, vocês conseguiram reconhecer perseguição aí? Não. Não é o desejo de Deus para a igreja. Mas não é o desejo de Deus para a igreja mesmo. O desejo de Deus para a igreja é esse. Se você for em Mateus 24, quando ele está explicando para os discípulos, né, que vai haver um momento em que ele está discernindo ali os fins do tempo para os discípulos, e ele vai explicando, em um momento ele vai falar assim, ó, e vos entregarão a serem perseguidos, açoitados, vos entregarão. Não foi Deus, que não é Deus que vai nos entregar. Mais adiante ele vai explicando. Antes ele fala que vai ter guerras e rumores de guerras. E quem sabe essas pessoas vão vos entregar, vão odiar aqueles que odeiam, que amam a justiça de Deus.
não é Deus que quer que a igreja seja perseguida. Então, se você é como meu irmão Danilo, que deseja a perseguição a troco de forçar a igreja a avançar, tem um engano aí, tá? Porque Satanás também já tentou fazer isso com Jesus. Satanás chegou, pula porque está escrito. Vai lá, está escrito. Se você pular, na palavra está escrito que Deus vai enviar anjos e vão te buscar. E todo mundo que está lá embaixo vai te ver e vai crer. E aí sim, Jesus fala, não devemos tentar a Deus. Então não é desse jeito que a gente vai fazer a igreja crescer. É em obediência à palavra de Deus. É clamando pelo reino na terra. E é um reino de justiça e paz. Jesus nos avisa que vamos ser perseguidos, sim, mas é por conta do amor de muito que vos esfriará, que vai esfriar, porque a iniquidade vai crescer no mundo e já está sendo implantada. Satanás, ele tenta colocar uma mentalidade dentro das escolas, das faculdades, isso não é de hoje. Ele está ali, só sorrateiramente, implantando ideias. O anticristo, ele não é uma ideia que vai vir em Apocalipse, na tribulação. Ele é uma ideia que nasceu no Éden, com Satanás se rebelando. E vem por toda geração, vem até Cristo nascendo. Ou vocês não se lembram, irmãos, que sempre que Satanás escutava que possivelmente o Messias haveria de nascer, o que ele fazia? A gente precisa matar essas crianças todas. No Egito, mata todo mundo, Mas Deus, ele preservou a semente. Ele preservou a semente. Deus, ele encontrou uma mulher disponível para fazer aquilo que ninguém estava tentando. Joquebede, ela foi inspirada, eu creio, por Deus, para uma estratégia. Calma aí, eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar de braços cruzados. Estão querendo matar as nossas crianças. Estão querendo matar a minha bênção. Eu não posso ficar de braços cruzados. Eu não posso. E ela não ficou. E a semente foi preservada. A semente de Cristo foi preservada. Dando um salto na história, aconteceu com Jesus. Quando os reis magos vieram e... nós viemos para saudar o rei. Quem? Rei? De novo, manda matar todos os meninos. Ele é sutil e ele começa pelos nossos pequeninos, ele começa pelas crianças. Ele começa, o alvo dele é tudo que Deus ama. Você não lembra que Jesus fala que das crianças é o reino dos céus? E é por isso que essa mentalidade de anticristo, ela está tentando se alastrar aos poucos. E nós não devemos apenas esperar de braços cruzados. Fazemos alguma coisa, algo diferente. E nesse tempo a igreja se levantou para orar, para jejuar, para clamar, como nunca. Pastor, eu estou na igreja há 8 anos e eu não lembro um momento, um tempo em que a igreja se uniu e uma só mentalidade, um só coro, jejum, monte, oração,
eu não lembro, não sei se você lembra, outra época. É porque o Espírito está movendo a igreja de Cristo a fazer algo diferente. A palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão. Então, não é a porta que vai atacar, é a igreja que vai em frente. Irmãos, e eu me perguntava, Senhor, como que é possível? Ele falava, cara, eu falei, Chaza, senta aqui, eu preciso te contar uma coisa porque eu acho que isso é viagem da minha cabeça. E se fizer sentido para você, eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, senta aqui que eu preciso falar um negócio para você, cara. E eu sei que você é sincera comigo, então se for viagem da minha cabeça, fala para mim. Eu queria abrir um outro texto com vocês. E esse já é no livro de João, e é João 13. Amém? E eu vou ser breve, mas eu preciso que você escute isso. Talvez vai ser a última reunião que nós tenhamos aqui antes de domingo, onde nós vamos ter que representar o nosso país, votando, elegendo um líder para o nosso povo. Então, irmãos, fique comigo mais esses minutos. Apenas mais esses minutos. E eu vou ler aqui alguns versos com vocês. Eu vou começar no verso 1 de João 13. E eu vou ler aqui do meu celular. Eu estou com a versão King James atualizada, então pode estar um pouco diferente dali, eu não sei. Assim, pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus em que ele partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair Jesus. Vocês pegaram aí o verso 2. Jesus estava naquele momento ali, era a ceia, e vocês lembram que eu falei para vocês que a mentalidade do anticristo, ele vem desde o Éden, passeando pela história, para tentar corromper as coisas de Deus ou tentar manipular. E aqui ele encontrou uma brecha. E aqui ele encontrou um espaço. Ops, entrei. Jesus. Vamos para o verso 21. E aqui o pessoal já está ali na mesa, todos sentados, todos acomodados. E aconteceu um burburinho. Jesus ele já estava dizendo sobre a partida dele. Jesus estava falando palavras duras, palavras, sabe, que talvez os discípulos não quisessem escutar ali. Nosso mestre vai partir, como é que pode isso? Tá. E no verso 21 vai falando assim: após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade vos afirmo que um dentre de vós me trairá. Irmãos, aqui fala sobre um momento em que Jesus ele parou, ele ficou perturbado dentro de si, sabe, o espírito deu aquela balançada e ele sentiu tristeza. Porque, irmãos, vocês lembram que eu falei que a minha maior preocupação era olhar para dentro de casa e ver algumas coisas acontecendo e não entender como que pode, irmão? A Chaza quer me censurar. Mano, tá errado. Jesus me libertou. Chaza, você quer minhas crianças? Por quê? Sabe, irmãos, eu olhava e isso não faz sentido. Por que a Chaza está fazendo essas escolhas? E não fazia sentido nenhum para mim. E eu precisava entender.
O meu coração se perturbou também, e possivelmente o seu, porque o Espírito nos desperta, nos atenta. Jesus, ele se despertou para isso e ele sentiu tristeza. Irmãos, e você pode confessar, é triste às vezes. É triste. É triste. Eu fiquei também muito apreensivo durante um tempo. E depois que Jesus disse isso, no verso 22, ele vai falando assim: os discípulos olharam um para os outros, perplexos sobre quem ele se referia. E quando um deles, discípulo a quem Jesus amava, reclinando ao seu lado, aí Pedro, no versículo 24, faz o sinalzinho para ele assim, ó. Pergunta a Jesus quem é. Pergunta a Jesus quem é esse que vai trair a gente. E João lá encostado no peito de Jesus, sabe? E Pedro lá, João, fala com ele. Fala. Mas por que, irmãos? Porque estavam todos numa mesa. Por que Pedro não foi lá e perguntou a ele mesmo? Tinha alguém ali mais próximo, ali, ó, perto do peito de Jesus. Ali, ó, e Pedro viu, essa pessoa aí que vai ser canal. Ai, João, pergunta, irmão, pergunta quem é. Pergunta. Que você está tão perto aí, pergunta quem é. Verso 26, respondeu Jesus. Isso, você lendo direitinho, você vai entender que Jesus, ele falou com João, tá? Ele fez um sinal assim: João, respondeu Jesus, é aquele em que eu der um pedaço de pão molhado no meu prato. E tendo molhado o pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E em algumas versões, né, em Mateus, Lucas e Marcos, onde tem esse mesmo relato, essa mesma história espelhada, vai dizer que o próprio Judas tinha acesso ao prato ali de Jesus, sabe? Ele mesmo pegou o pão. E assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, vai e faça. Vai, Satanás. Tenta parar a igreja de Jesus. Tenta. Você não vai conseguir. E considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, pensaram que Jesus havia dito essas coisas porque para que se comprasse o que fora necessário, ou que fosse algo para dar aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente, e era noite. E aí vocês já sabem o que aconteceu. E aí vocês já têm noção, né? Judas foi lá e negociou, entregou o mestre por algumas moedas de prata. Ele se lamentou depois, sofreu de remorso, tristeza, chorou, mas não se arrependeu. E, irmãos, isso me respondeu. E foi aí que eu falei: Chaza, se isso for viagem da minha cabeça, você fala agora, porque eu acho que eu escutei algo, sabe? Pulou algo. E era como se eu entendesse tudo que eu falei para vocês agora, e tomara que esteja fazendo algum sentido. Porque Jesus falava comigo assim: Danilo, a igreja de Cristo é como eu relatei, o joio e o trigo vão crescer juntos. E Judas também é uma representação do ser humano caído na terra, com a mentalidade caída de Satanás. Assim como muitos pregadores e teólogos pegam os apóstolos e fazem reflexões para que você se espelhe,
talvez no apóstolo Pedro, no apóstolo João, e por aí vai, que são homens comuns como eu e como você, que representam o povo, o corpo, né? Cada um com as suas características. Judas também. E aí Jesus falou assim: Danilo, ele, assim como muitos estão aqui, assim como muitos, eles têm acesso ao prato, eles têm acesso à provisão de Deus, ele tem acesso ao meu próprio alimento, ao meu próprio corpo. Eles têm acesso à mesa. Eles vêm para a igreja todo domingo. Eles participam das orações, participam dos grupos de convívio, participam dos evangelismos, eles participam, sabe, de passeatas e caminhadas por Jesus e pelo reino, e eles estão aqui. Eles podem ter acesso, mas tinha um discípulo que também nos representa, e graças a Deus, naquela mesa. Alguém que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E cabeça, irmãos, cabeça significa governo. Governo de Deus. Tinha um discípulo que representa a mim e representa você, que descansava o seu governo no coração de Jesus. E a esses são dadas a revelação da vontade de Deus. E na ilha de Patmos, o próprio Jesus, ressurreto, agora dessa vez já glorificado, foi revelado porque os mistérios do Senhor, a vontade do Senhor é revelado a você que descansa o seu governo no peito de Jesus. Irmãos, não tem lugar nenhum melhor para que você descanse a sua mente, entregue as suas preocupações, entregue a sua família, entregue os seus filhos, entregue a sua nação. Entenda a vontade de Deus. Ele chama o João, ou Joões. Ele chama você, Vevinha, ele chama Isaac. Ele chama você, Júnior, Chaza, Beth, Adonias, de João. Ele espera isso, porque ele quer cada dia mais revelar a verdade e a justiça do reino dele, para que você, através do Espírito, consiga manifestar a sua vontade. Porque não tem como, irmãos, eu vim para cá, eu vim na quarta-feira, eu vim no domingo, vim nas reuniões e não entregar o governo a ele. Não adianta. Não adianta eu travestir as minhas boas intenções, assim como o próprio Judas, que repreendeu a adoração de uma mulher que quebrou um vaso para adorar com perfume a Jesus. A Bíblia fala que aquilo era por puro interesse. Eu não posso vir e... eu preciso de um Redentor. Eu preciso de um Salvador, eu preciso do meu Deus, eu preciso que Ele governe sobre mim. Eu preciso que Ele tome as rédeas da minha vida e da minha casa. Porque se eu entregar o governo da minha mente para Ele, se eu entregar o governo... as minhas crianças vão estar seguras, sim. A minha família vai estar segura. A minha esposa vai estar segura. O seu casamento, o meu casamento. O nosso emprego, o reino de Deus no nosso emprego vai estar sendo cuidado pelo Mestre. Irmãos, obrigado por ficar comigo esses momentos.
Obrigado por ficar até esses minutos comigo, porque eu precisava dividir isso com você. A Chaza sozinha, às vezes eu posso deixar ela meio doido com essas ideias. Irmãos, eu convido vocês nessa noite a abrir mão. E não é muito difícil de entender a vontade de Deus. Não é difícil. Filho, você está vendo tudo acontecendo, você está vendo o que o anticristo já instalado na mente de alguns irmãos, dos jovens, irmãos, eu conheço jovens que fizeram 16 anos esse ano, no começo do ano, e já fizeram o título só para votar. E não era porque ama o candidato X ou Y, é porque odeia um. Irmãos, sejamos luz para essa nação. Sejamos resposta, assim como o pastor Ronaldo citou aqui, sejamos essa carta viva em chamas, esse farol que vai iluminar a Cristo e a mentalidade dele. O anticristo, irmãos, ele não vai parar. Assim como Jesus falou que perseguiriam a igreja, sim, perseguiriam. Mas, irmãos, já me perguntaram isso, Danilo, por que você está... Por que não deixa acontecer? Cara, sobre o Brasil tem uma promessa para homens e mulheres de Deus profetizaram sobre essa nação, que seríamos celeiro, que formaríamos grandes homens e mulheres e enviaríamos para as nações para pregar o evangelho. Você acha que eu quero liberdade ou não perseguição para ficar dormindo debaixo de um ar-condicionado só? Não! É para ter liberdade para ir fazer aquilo que o Brasil tem que fazer. Aonde essa mentalidade de anticristo já está instalada. Nós devemos ser sal da terra, luz do mundo também lá. Então, irmãos, não é essa a vontade de Deus para a nossa nação. Não tente ao Senhor, não coloque o evangelho contra a parede, não, agora vamos pular e todo mundo vai ver que a igreja vai, vamos pular daqui, todo mundo vai ver que a igreja vai crescer. Vai, mas quem dá o crescimento é o Senhor, não é você, não sou eu. Não é o Danilo que dá o crescimento, é o Senhor que dá o crescimento da igreja. Então se firme sobre essa palavra depositada no Brasil. Nós seremos aqueles que iremos para as nações. Aquele que... Mas Danilo, eu já tenho 70 anos. Como é? Não, irmãos, eu profetizo sobre a sua vida. Porque aquele que não vai, envia. E você vai ser um desses investidores do reino. Você vai ser um daqueles que vai depositar sobre a vida de um homem e uma mulher de Deus para ir também. Aleluia. Irmãos, se firme nessa palavra. Eu não estou pedindo para que você discuta com ninguém, brigue com ninguém, saia dos grupos da família, do WhatsApp. Mas não se conforme com a mentalidade do anticristo que está querendo ser implantada aqui nessa nação. Essa nação é do Senhor. Essa nação é do Deus vivo. Ore pela sua nação, ore pela nossa nação, ore pelos nossos jovens e crianças. Orem pela educação desse país, orem pelos professores. Entregue na mão de Deus o governo. Eu fui para uma esfera muito grande, mas, irmãos, você pode começar isso na sua casa. Irmãos, dentro da minha casa, quem governa é o Senhor. E o governo dele é justo.
é de misericórdia, mas é justo. Então não há ninguém melhor para governar a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos do que o Senhor. Confie nele. Confie no Senhor. Sejamos aqueles que vamos reclinar a cabeça no peito do nosso Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Eu quero orar junto com vocês e assim a gente vai encerrar.